Após o recente golpe militar na Costa do Marfim, o novo líder militar do país finalmente quebrou o silêncio e o que ele disse deixou toda a nação e o mundo em estado de choque. Bem-vindo a mais um episódio da série do canal Visão 360 e hoje trazemos um vídeo supostamente do líder do recente golpe militar na Costa do Marfim. Se este é o seu primeiro contato conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para se manter atualizado, informado e conectado com o que realmente está acontecendo no continente. Seu engajamento mantém nossa voz viva e forte. Nossa luta vai vencer. Nossa luta vai vencer porque acreditamos em Deus. Se Deus realmente existe, se Deus é realmente real, eu não acredito que vamos fracassar. Porque quando fiz aquele compromisso diante de Deus, como eu estava dizendo a vocês entre quatro paredes, eu disse: Deus, o que estou prestes a fazer, se eu realmente não estiver na verdade, não me dê os meios. Se o que eu quero, lançar como uma operação militar, for criar uma situação onde haverá muito sofrimento, onde não estaremos do lado da verdade, não me dê os meios. Naquela época, quando eu pedi, eu não tinha os meios, eu não tinha armas, eu não tinha dinheiro. Mas eu disse: Deus, se o que vamos fazer é para trazer justiça, paz e igualdade entre os marfinenses, dá-me os meios. E Deus me deu os meios. Nem foi um homem, quero dizer, nem foi um amigo que me deu os meios. Foi assim que me envolvi. É por isso que eu digo que não me arrependo. Se não fosse a permissão de Deus, eu não teria recebido os meios. Então, queridos pais, queridos irmãos, queridos amigos, eu queria tranquilizá-los sobre uma coisa. Muitas coisas aconteceram na zona do CNO. Houve assassinatos, roubos, saques, tantas coisas que mancharam o nome da rebelião antes da minha prisão. Mas uma coisa é certa, e eu sempre digo isso aos meus irmãos mais novos: quando você se comprometer com algo, faça com sinceridade. Desde que a rebelião se desviou de seu caminho original, que era proteger o povo, ela parou de progredir. Ela estagnou, não avançou mais e só gerou mais vítimas. Recuamos. E então dissemos a nós mesmos: vamos parar, especialmente porque havia eleições, para que ninguém dissesse que era o IB que era contra as eleições, que era o IB que não queria a paz. Eu disse: mantenham silêncio, vamos nos preparar porque não somos Deus, não somos invencíveis. Mas quando você conhece a verdade, quando você conhece a realidade no terreno, estávamos convencidos de uma coisa: essas eleições terminariam em conflito armado. Então vamos nos preparar de acordo. E nós nos preparamos. Eles seguiram com as eleições. Qual foi o resultado? Aqui estamos. E não encontraram outra solução senão pegarem armas para atacar a Bobo e a Niama. E graças a Deus, apesar dos recursos limitados que tínhamos, com as bênçãos de vocês, conseguimos resistir. Lutamos o melhor que pudemos. Resistimos pouco a pouco e conseguimos nos armar com os meios deles, de nossos oponentes. Porque é verdade, nos armávamos quando eles caíam em nossas emboscadas. Isso nos permitiu obter algumas armas. E isso é a vontade de Deus. Sem Deus, não se pode alcançar o que alcançamos. Não precisamos bater no peito. Isso não é verdade. Não é porque somos fortes, não é porque somos milagrosos, mas é Deus quem fez tudo acontecer. Somos apenas simples atores, somos servos do povo e servos de Deus, só isso. E essa é a nossa missão. Desestabilizamos o comando do Estado-Maior da Força Armada por meio da nossa resistência. Essa é a realidade. Eles tentaram de tudo, enviaram os Sirques, enviaram o BAI, enviaram o batalhão blindado, enviaram os Baza, enviaram toda a coalizão. Todos os comandantes que conhecemos, estudamos juntos, fizemos treinamento militar juntos. Nós os conhecemos. Enviaram tudo que era considerado força marfinense. E não conseguiram enfrentar seus filhos,
graças às suas bênçãos. Graças a Deus. Acho que é isso que devemos reconhecer, em vez de contar coisas que não são verdade. Mas apesar disso, algumas pessoas sentaram-se para difamar esse grande trabalho, para dizer: não, eles não são nada, não fizeram nada, mas isso não é um problema. Deus sabe o que aconteceu. A verdade é que hoje lançamos a ofensiva para libertar alguns dos nossos irmãos que estavam em Macan. E de lá lançamos a operação em Iopougon. No mesmo dia, em 24 horas, tomamos quase todo Iopougon. Só restava Yangon, mas não é fácil. Iopougon é enorme com todos os milicianos. Mas conseguimos. Toda a batalha é feita com estratégia. Você não simplesmente se levanta com armas, achando que só porque tem armas pode se lançar no campo de batalha. Não é assim que se luta. É preciso estudo, reflexão, planejamento cuidadoso. E aí se lançam operações com ordens para todos, com cada comando. Sabíamos que o BAI era a mais forte das milícias. Então, para desestabilizar as milícias, era preciso derrubar o BAE. É tática, não se inventa. Não se fala disso no mercado. Isso exige estudo. E por 4 horas, sob o comando do meu vice, o BAE caiu com todas as suas armas e tomamos o campo de comando em Iopougon. Tudo. E garantimos Endokwa e, para grande surpresa, por volta das 19 horas, ouvimos que um comboio estava descendo a rodovia. Ninguém nos avisa nada. Ninguém me liga. Ninguém diz: IB, seus irmãos estão chegando, ou algo assim. Nada. Porque eles estavam totalmente armados. Foram armados por outras pessoas. Estavam vindo. Os elementos me disseram que não, mas ligaram para Gubuwi. Gubuwi me ligou e perguntou: o que devemos fazer? Não podemos simplesmente deixá-los entrar. Eu disse: não deem às pessoas motivos para dizer que vocês são responsáveis por um erro. Eu disse: deixem-nos entrar. Eu disse: não acho que eles estejam vindo contra nós porque eles não são nossos inimigos. Se estão vindo, talvez tenham uma missão, mas não creio que seja contra nós. Deixem-nos entrar. Caso contrário, eles não teriam conseguido entrar. Se o exército marfinense, com todos os seus tanques, não conseguiu entrar aqui, não seriam eles que entrariam. Assim, honestamente, não é essa a verdade? Deixamos que entrassem. Eles chegaram com grande alarde, com dezenas de veículos Fox equipados com armas pesadas. Foram direto para o acampamento Akban. Correram para a estação de televisão. Bombardearam por horas durante toda a noite. E de manhã estavam exaustos e não haviam atingido nenhum alvo. As pessoas os deixaram bombardear taticamente e depois lançaram um contra-ataque contra eles. Foi uma derrota. Eles nem conheciam Abidjan. Alguns vinham das aldeias, estavam fantasiados e enviados para cá, e perderam. Nós os carregamos. De volta para a rodovia, eles recuaram novamente. Fomos obrigados a ir ao comandante, à prefeitura. Havia tantos feridos. O hospital estava cheio de feridos e mortos. É normal pegar os filhos dos outros e enviá-los ao matadouro? Quando você chega a uma aldeia, há um chefe de aldeia lá, no mínimo. Vá cumprimentá-lo e diga: bem, chegamos. O que podemos fazer juntos? Isso é o mínimo. Mas não. Esses homens todo-poderosos querem nos esmagar, mas esquecem que Deus está conosco e que vocês estão conosco. Basicamente, eu disse aos meus homens para recuar. Tomamos o lado de Iopougon, especificamente a área conhecida como Ndokwa, bem como a zona industrial que fica próxima, uma área importante. Garantimos essa área, bem como nossas áreas habituais, nossa base aqui, e ficamos em posição de espera. Começamos a preparar nossas tropas porque sabíamos que o que vinha a seguir não seria fácil. Descansamos enquanto preparávamos psicologicamente nossos homens e deixamos o campo para eles, já que vinham libertar Abidjan. Deixamos o campo para eles. Mas onde estamos hoje? Milhares de mortos. Não consigo continuar. Estes são fatos. Estes são fatos. Queridos parentes, não impedimos ninguém.
Não expulsamos ninguém da estação de televisão. Eles não tomaram a estação de televisão. Disseram a todos que haviam tomado a estação de televisão. Mas a verdade sempre aparece no final. Eles não tomaram Akban. Dizem que bombardearam. Tomaram Akban? Akban ainda está lá. Gbagbo ainda está em casa e pode falar. Ele continua dizendo o que quiser. Juro para vocês, se nossos irmãos tivessem nos consultado ou se tivessem nos dado 48 horas, queridos parentes, estou dizendo a vocês, 48 horas. A operação que lançamos em Yopougon foi tática, 48 horas. Eu juro, Gbagbo já não estaria mais no poder hoje. Nossa luta vai vencer. Nossa luta vai vencer porque acreditamos em Deus. Se Deus realmente existe, se Deus é realmente real, eu não acredito que vamos fracassar. Porque quando fiz aquele compromisso diante de Deus, como eu estava dizendo a vocês entre quatro paredes, eu disse, Deus, o que estou prestes a fazer, se o povo, se eu realmente não estiver na verdade, não me dê os meios. Se o que eu quero lançar como uma operação militar for criar uma situação onde haverá muito sofrimento, onde não estaremos do lado da verdade. Não me dê os meios. Naquela época, quando eu pedi, eu não tinha os meios. Eu não tinha armas. Eu não tinha dinheiro. Mas eu disse, Deus, se o que vamos fazer é para trazer justiça, paz e igualdade entre os marfinenses, dá-me os meios. E Deus me deu os meios. Nem foi um homem, quero dizer, nem foi um amigo que me deu os meios. Foi assim que me envolvi. É por isso que eu digo que não me arrependo. Se não fosse a permissão de Deus, eu não teria recebido os meios. Então, queridos pais, queridos irmãos, queridos amigos, eu queria tranquilizá-los sobre uma coisa. Muitas coisas aconteceram na zona do CNO. Houve assassinatos, roubos, saques, tantas coisas que mancharam o nome da rebelião antes da minha prisão. Mas uma coisa é certa, e eu sempre digo isso aos meus irmãos mais novos. Quando você se comprometer com algo, faça com sinceridade. Desde que a rebelião se desviou de seu caminho original, que era proteger o povo, ela parou de progredir. Ela estagnou, não avançou mais e só gerou mais vítimas. Recuamos. E então dissemos a nós mesmos, vamos parar, especialmente porque havia eleições, para que ninguém dissesse que era o IB que era contra as eleições, que era o IB que não queria a paz. Eu disse, mantenham silêncio, vamos nos preparar porque não somos Deus, não somos invencíveis. Mas quando você conhece a verdade, quando você conhece a realidade no terreno, estávamos convencidos de uma coisa. Essas eleições terminariam em conflito armado. Então vamos nos preparar de acordo. E nós nos preparamos. Eles seguiram com as eleições. Qual foi o resultado? Aqui estamos. E não encontraram outra solução senão pegarem armas para atacar Abobo e Aniama. E graças a Deus, apesar dos recursos limitados que tínhamos, com as bênçãos de vocês, conseguimos resistir. Lutamos o melhor que pudemos. Resistimos pouco a pouco e conseguimos nos armar com os meios deles, de nossos oponentes. Porque é verdade, nos armávamos quando eles caíam em nossas emboscadas. Isso nos permitiu obter algumas armas. E isso é a vontade de Deus. Sem Deus, não se pode alcançar o que alcançamos. Não precisamos bater no peito. Isso não é verdade. Não é porque somos fortes, não é porque somos milagrosos, mas é Deus quem fez tudo acontecer. Somos apenas simples atores, somos servos do povo e servos de Deus. Só isso. E essa é a nossa missão. Desestabilizamos o comando do Estado-Maior da Força Armada por meio da nossa resistência. Essa é a realidade. Eles tentaram de tudo. Enviaram os Sirques, enviaram o Bai, enviaram o batalhão blindado, enviaram os Baza, enviaram toda a coalizão. Todos os comandantes que conhecemos, estudamos juntos, fizemos treinamento militar juntos. Nós os conhecemos. Enviaram tudo que era considerado força marfinense.
e não conseguiram enfrentar seus filhos, graças às suas bênçãos. Graças a Deus. Acho que é isso que devemos reconhecer, em vez de contar coisas que não são verdade. Mas apesar disso, algumas pessoas sentaram-se para difamar esse grande trabalho, para dizer: não, eles não são nada, não fizeram nada, mas isso não é um problema. Deus sabe o que aconteceu. A verdade é que hoje lançamos a ofensiva para libertar alguns dos nossos irmãos que estavam em Macan. E de lá lançamos a operação em Iopougon. No mesmo dia, em 24 horas, tomamos quase todo Iopougon. Só restava Yangon, mas não é fácil. Iopougon é enorme com todos os milicianos. Mas conseguimos. Toda batalha é feita com estratégia. Você não simplesmente se levanta com armas, achando que só porque tem armas pode se lançar no campo de batalha. Não é assim que se luta. É preciso estudo, reflexão, planejamento cuidadoso. E aí se lançam operações com ordens para todos, com cada comando. Sabíamos que o BAI era a mais forte das milícias. Então, para desestabilizar as milícias, era preciso derrubar o BAE. É tática, não se inventa. Não se fala disso no mercado. Isso exige estudo. E por 4 horas, sob o comando do meu vice, o BAE caiu com todas as suas armas e tomamos o campo de comando em Iopougon. Tudo. E garantimos Endokwa e, para grande surpresa, por volta das 19 horas, ouvimos que um comboio estava descendo a rodovia. Ninguém nos avisa nada. Ninguém me liga. Ninguém diz: IB, seus irmãos estão chegando, ou algo assim. Nada. Porque eles estavam totalmente armados. Foram armados por outras pessoas. Estavam vindo. Os elementos me disseram que não, mas ligaram para Gubuwi. Gubuwi me ligou e perguntou: o que devemos fazer? Não podemos simplesmente deixá-los entrar. Eu disse: não deem às pessoas motivos para dizer que vocês são responsáveis por um erro. Eu disse: deixem-nos entrar. Eu disse: não acho que eles estejam vindo contra nós porque eles não são nossos inimigos. Se estão vindo, talvez tenham uma missão, mas não creio que seja contra nós. Deixem-nos entrar. Caso contrário, eles não teriam conseguido entrar. Se o exército marfinense, com todos os seus tanques, não conseguiu entrar aqui, não seriam eles que entrariam. Assim, honestamente, não é essa a verdade? Deixamos que entrassem. Eles chegaram com grande alarde, com dezenas de veículos Fox equipados com armas pesadas. Foram direto para o acampamento Akban. Correram para a estação de televisão. Bombardearam por horas durante toda a noite. E de manhã estavam exaustos e não haviam atingido nenhum alvo. As pessoas os deixaram bombardear taticamente e depois lançaram um contra-ataque contra eles. Foi uma derrota. Eles nem conheciam Abidjan. Alguns vinham das aldeias, estavam fantasiados e enviados para cá, e perderam. Nós os carregamos. De volta para a rodovia. Eles recuaram novamente. Fomos obrigados a ir ao comandante, à prefeitura. Havia tantos feridos. O hospital estava cheio de feridos e mortos. É normal pegar os filhos dos outros e enviá-los ao matadouro? Quando você chega a uma aldeia, há um chefe de aldeia lá, no mínimo. Vá cumprimentá-lo e diga: bem, chegamos. O que podemos fazer juntos? Isso é o mínimo. Mas não. Esses homens todo-poderosos querem nos esmagar, mas esquecem que Deus está conosco e que vocês estão conosco. Basicamente, eu disse aos meus homens para recuar. Tomamos o lado de Iopougon, especificamente a área conhecida como Ndokwa, bem como a zona industrial que fica próxima, uma área importante. Garantimos essa área, bem como nossas áreas habituais, nossa base aqui, e ficamos em posição de espera. Começamos a preparar nossas tropas porque sabíamos que o que vinha a seguir não seria fácil. Descansamos enquanto preparávamos psicologicamente nossos homens e deixamos o campo para eles, já que vinham libertar Abidjan. Deixamos o campo para eles. Mas onde estamos hoje? Milhares de mortos. Não consigo continuar. Estes são fatos. Estes são fatos. Queridos parentes,
Não impedimos ninguém. Não expulsamos ninguém da estação de televisão. Eles não tomaram a estação de televisão. Disseram a todos que haviam tomado a estação de televisão. Mas a verdade sempre aparece no final. Eles não tomaram Akban. Dizem que bombardearam. Tomaram Akban? Akban ainda está lá. Gbagbo ainda está em casa e pode falar. Ele continua dizendo o que quiser. Juro para vocês, se nossos irmãos tivessem nos consultado ou se tivessem nos dado 48 horas, queridos parentes, estou dizendo a vocês, 48 horas. A operação que lançamos em Yopougon foi tática. 48 horas. Eu juro, Gbagbo já não estaria mais no poder hoje. Aqui mostramos o que a grande mídia não mostra. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal Visão 360 para mais atualizações de última hora. Até a próxima!